Semana passada, vocês lembram qual foi a mensagem que a pastora Efema pregou? Rapaz, a pastora Efema bateu todos os recordes imagináveis de visualizações das mensagens que a gente colocou até hoje no Facebook. Mais de 1.500 e tantas pessoas. Rapaz, só glória a Deus pela vida da pastora Efema, né? E ela chorou, gemeu, e não teve sono. Aí Deus acabou cooperando, né? E semana passada ela pregou uma mensagem que se chamava o quê? Você tem sede? Alguém tem sede aí? Tem alguém com sede aí? E hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês que tem a ver com, talvez, uma continuidade, né? Eu até falei para ela, prega aqui hoje de novo. O povo está voando, né, quando você traz a mensagem. Mas a mensagem de hoje fala sobre uma pergunta simples. Você é uma pessoa tratável? Você é uma pessoa ensinável? Poderia melhorar, você é uma pessoa moldável? Márcio Rodrigues, que está 10 anos caminhando comigo. Hoje eu vou fazer contigo, eu vou aprontar uma contigo aqui hoje, Márcio, você vai ver. Ou você é um urtigão até hoje? Um bombom de alho? Já comeram um bombom de alho? É uma delícia, gente. Imagina, fazem ideia de um bombom de alho. Você é eu estava pensando, ou você é um cavalo chucro. E tentar colocar um arreio, você já sai pulando para tudo quanto é lado. Se alguém tentar te dar uma direção, você não quer aceitar, porque você, às vezes, não é ensinável, não é tratável, não é moldável, não se deixa tratar. Eu tenho um texto aqui na palavra de Deus, em Jeremias capítulo 18, versículo 1 até o versículo 6, de 1 a 6, diz Jeremias 18. E fala de uma experiência que Jeremias teve com Deus. A gente lê assim um texto assim, parece que é coisa de só menos importância. Mas quando você vê que Deus pegou um camarada, um profeta, levou o camarada para ter uma experiência dessa que ele teve, vamos viajar nisso aqui, amados. O texto chega a dizer assim, Jeremias capítulo 18, de 1 a 6. Como diz um outro pregador, eu vou falar hoje à noite aqui, hein? Amém? E olha, eu não quero ver gente... Amém? Amém o lado direito aqui, por favor? Ou já morreram? Amém esse pessoal aqui? Deixa eu ver, amém mesmo? Não sai nada, não sai um som, não tem fôlego de vida nesse negócio, não. Irmão, nós somos um povo pentecostal. Não é perdido, não, é pentecostal. Nem perimetral. Amém? Jeremias 18, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, a palavra do Senhor, já está dizendo aqui. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te, levanta-te. Não é que é o texto. E desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, queridos? Eu diria assim, numa palavra só para introduzir essa mensagem, que eu entendo, pelo menos eu creio, eu vejo, que não tem algo que possa ser mais verdadeiro do que saber que o nosso corpo veio, faz parte, é integrado, é moldado de componentes do pó da terra. Eu estava olhando hoje a composição do corpo humano, 63%, é isso mesmo, de oxigênio. Que negócio estranho é esse? Eu não entendi aquele negócio. Eu estava olhando aquela... Depois você olha lá, já tem gente que deve estar isso. Deixa eu ver, composição do corpo. Eu só sei de uma coisa, para encurtar a história, para facilitar,
É só você olhar para o teu lado, você vai ver. Isso que está aí do seu lado, que é uma bênção, veio do pó da terra. Entendeu? Pedacinho de barro. Coisa impressionante. E aí a gente chega aqui do pó, a gente vai voltar para onde, amado? Para o pó. De onde a gente veio. E foi isso que Deus fez. Deus mesmo tomou do barro, né? Pegou o barro e dos elementos do chão, ele fez, olha só o que eu vou falar, toda a criação ele falava, haja isso, haja aquilo, haja para tudo quanto é lado. Mas quando ele foi fazer a sua melhor criação, pense nisso que eu estou te falando, a mais extraordinária de todas, a mais perfeita, aquele mais amor, ele pegou do pó da terra, do chão, daquilo que a gente passa, pisa, sujaram o meu carro, jogaram um monte de barro lá, eu quero saber quem foi que botou um monte de barro lá no meu carro, lá, a Fiamma falou, algum pé aqui sujo, né, passou aqui, e eu fiquei olhando aquele pedacinho de barro hoje de tarde, que a Fiamma disse que tinham sujado o carro, eu falei, ó, é disso daí que Deus pode fazer, um grande vaso de honra, uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito usada por Deus. Então eu queria que você abençoasse quem está perto de você, dizendo para essa pessoa, olha, você é um pedaço de barro tirado do chão. Mas Deus pode te usar tremendamente, poderosamente, em nome de Jesus. Eu até diria assim que de uma maneira figurada, Deus nos tirou do chão, do pó da terra, do barro. Presta atenção nisso, eu escrevi algumas coisas. Ele nos tirou da queda, Ele nos tirou da morte eterna em Cristo Jesus, e Ele nos colocou na palma das suas mãos e começou a modelar uma nova história na vida de cada um de nós, porque quem entrega a vida a Jesus, vai para as mãos de Deus, e Deus começa a fazer alguns processos lindos, que Ele está fazendo até hoje na minha vida e vai continuar fazendo na sua também, em nome de Jesus. Eu sei que Deus conhece cada área da minha vida que precisa ser modelada. Deus conhece cada área da sua vida que precisa de tratamento. Ele conhece cada parte da minha vida e Ele quer colocar nas pessoas um vaso bonito, um vaso trabalhado. Olha que coisa mais linda que tem aqui hoje, olha só. Coisa mais linda, ó. Aí, segura aí. Opa, não segura não. Olha que coisa mais linda. Gabi, se fosse ela, já estava gritando aqui, né? Olha que coisa mais linda. Olha para quem está do seu lado e diz assim, olha, tu dá trabalho para Deus, hein? Mas tu é um vaso, né? Olha aí, eu vou deixar aqui. Se eu for chutar, alguém me avisa. Então, esse é o alvo de Deus. Fazer de mim e de você um vaso lindo. Mas para chegar a isso aqui, depende de uma ação. De modelar, de amassar, de colocar... Ah, eu esqueci de trazer um forno micro-ondas hoje para cá, gente. Não sei se tem um forno micro-ondas, mas se não tiver, não tem problema. Deixa para lá, eu estou brincando, gente. Por favor, deixa o forno micro-ondas lá na cozinha. Eu só sei que tem que ter uma ação de Deus. O oleiro sobre o barro, mas o barro, eu e você, que se deixe trabalhar, que se deixe modelar. E é aí que começam as lições, que se a gente não aprender, é aí que começam os processos, que se nós não permitirmos, não vão deixar com que eu e você tenhamos a nossa vida mudada. Você pode vir para a igreja, ficar aqui na igreja 5, 10, 15, 20 anos, mas se você não se deixar trabalhar, se você não se deixar apertar de vez em quando, se você não se deixar colocar no forno, se você não se deixar modelar, você vai continuar sendo um pedaço de barro que nunca deixa Deus ser Deus na sua vida. Mas Deus está hoje aqui para trazer uma palavra de desafio encorajador, para trabalhar no meu coração e no seu coração também. Amém, amados? Então eu queria falar sobre 3 lições que a gente pode aprender desse texto de Jeremias 18, tá? E se a gente for ao lugar onde se amassa o barro, e descer ao lugar onde esses vasos são feitos,
Nós vamos descobrir que esses vasos podem honrar a Deus. Mas a questão é, como a pastora Fema falou semana passada, só que eu pego uma outra frase. A questão é, uma pergunta que fica no ar, é se você é uma pessoa tratável. Você é uma pessoa ensinável? Você é uma pessoa que a gente pode modelar? Pode mexer ou não? Ou você coloca uma barreira e diz, não, daqui para frente eu não quero que mexa na minha vida. Eu quero que ela continue, com todo carinho eu falo isso, do jeito que está. Infrutífera, sem muita perspectiva, sem fruto, mas eu quero que fique desse jeito. Continua sendo um pedaço de barro que Deus queria pegar na mão, fazer dele uma modelagem extraordinária, e dali sai um vaso maravilhoso. Então a primeira lição que eu queria deixar aqui para você, está na própria palavra de Jeremias, capítulo 18, versículo 2, quando Deus fala assim, dispõe-te. Olhe para quem está, só diga, dispõe-te, levanta-te, se mexa. Eu vou falar, hein? Desperte-se do seu sono. Sai desse sono da morte que está te agarrando. Não deixa essa coisa acontecer mais contigo. Saia do comodismo. Saia dessa estrutura de vida espiritual preguiçosa. Provérbios capítulo 6, versículo 6 até o versículo 11, Deus começa a falar com aquela pessoa e diz assim, vai ter com a formiga, não é com a tartaruga não. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, acorda! Ela não tem chefe, ela não tem general, ela não tem quem mande, quem isso, mas ela organizacionalmente, ela por um DNA, por alguma coisa que Deus colocou na sua própria essência, ela vai trabalhar, e ela trabalha no verão para que no inverno ela tenha o que comer. Deus está dizendo hoje à noite, se levante, meu irmão, olhe para quem está só, diga, se levante, se mexa. Tinha uma música muito antiga, que é do tempo de algumas pessoas aqui e tal, que dizia, mexa se você pode mudar o mundo. Pare de reclamar, vai se mexer, deixe de ser preguiçoso. Em nome de Jesus, escute Deus falando com Jeremias, escute Deus falando comigo e com você aqui hoje à noite. Dispõe-te, ou seja, coloque vontade nessa sua estrutura chamada vida. Se mexa, acorde, desperte, deixa de ser acomodada, minha filha. Deixa de ser sanguessuga. É isso que Deus está falando para ele. Pare com esse negócio. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz, orai sem cessar. No mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 diz, e não apagueis o Espírito Santo. Se mexa, ore mais. Você não tem vontade de orar, vou te dar um conselho para quem aqui está. Quem aqui às vezes não sente vontade de orar, levanta a mão. Eu não sinto às vezes vontade de orar. Nossa, tem santo aqui, tudo irmão de Enoque aqui, olha. Olha as asinhas voando, as auréolas aqui, olha. Tem um monte de auréola aqui, ó. Tudo voando. Quando você não tiver vontade de orar, eu vou te dar uma dica. A dica para você conseguir vencer essa falta de vontade, essa inanição. Disponha-se. Aliás, eu soube que parece que mês que vem vão abrir empregos aqui em Volta Redonda para salários mínimo de 25 mil. Alguém aqui quer? O resto tudo quer morrer de fome, né? Quer ficar sem nada, é isso? É lógico que quer. Eu sei que você está... Não, isso é pegadinha dele. Quando ele fala assim, é pegadinha. Você tem que se dispor, meu filho. Você não tem vida. Não adianta você reclamar da igreja, reclamar de mim. Reclame de você. Vá você orar. Dispõe-te. Levante-se. Ressuscite. Desperte-se. Dedique-se mais. Faça alguma coisa a mais. Às vezes eu olho na igreja, tem pessoas que parecem mondrongos, ubinlantes, mosquiríferos, mortos, ressecados. Uma mosca morta, seca, que nem na agulha já não serve mais para botar no monstruário. A vida. Vem arrastado, parece que tem uma corrente de Titanic agarrada no caboclo.
Rapaz, a igreja toma vergonha, meu irmão. Vai te converter, meu chapa. Vai para a presença de Deus, vai chorar. Dedique-se mais à igreja. Foi um jovem que morreu ontem, mas morrem pessoas todos os dias que não conhecem, não sabem discernir, como disse o profeta, a mão direita da mão esquerda. Deus falou isso com o profeta Jonas. Tem 120 mil em Nínive que não sabe discernir da mão direita para a esquerda, e você não quer que eu salve esse povo? Eu estou enviando você. Mas às vezes a gente está na igreja, me perdoem a minha franqueza, eu sou meio brutão mesmo, né, grotão? Vocês são crentes mesmo, para me aguentar aqui na igreja tem que ser crente mesmo. Mas a verdade é, amados, que muitas vezes o nosso raciocínio em relação à igreja é: venha a nós o vosso reino, mas não seja feita a sua vontade. É só recebe, só venha. E quando não vem do jeito que quer, é só reclamação. Então, levante-se, consagre-se mais, desperte desse sono. Deus falou com o profeta Jeremias: dispõe-te. Em algumas versões diz: levante-se, glorifique mais a Deus. Até agora eu não ouvi nenhum glória a Deus, nem ai também. Pelo menos ai pode falar: ai, está doendo, nossa, que grosseria, nossa, que palavra dura. Pode falar também. Segunda coisa, antes pergunto, né? Fazer igual a Fiamma. Você é uma pessoa tratável? Você é uma pessoa ensinável? Segunda coisa, primeira, levante-se. Segunda, desça. Está lá no versículo. Dispõe-te, levante-se, ou levanta-te, e desce. Desça. Se abaixe. Se humilhe. A da Cristina está aí? Se ela tiver ela está aí, rapaz. Eu ia falar dela, mas ela está aí. Chamar a atenção da Cristina. Ela desse tamanho. Não estou brincando não. Está ali a minha esposa que não deixa eu mentir. Desse tamanho. Meio quilo de ser humano. E eu chamando a atenção dela, e papapá, e ela assim, ó. Se eu dizer o que? Ela não tirava olho, não. Enfrentava. Com a Madai, eu falava: Madai, foi grosso comigo, não me maltratou, mas não precisava falar assim. Com a Damares eu falava, ela: sim, pai. Sim. Tá bom. Sim. Segunda coisa para você ser uma pessoa linda, um vaso lindo, é você ser uma pessoa que aprenda a descer, que aprenda a baixar a cabeça, que se humilhe. Aí, quando você e eu aprendermos esse caminho da humilhação, do quebrantamento, e jogarmos fora o caminho da arrogância, da prepotência, está me ouvindo? Amém ou não amém? Quando você fizer isso, aí você vai conseguir fazer o que acontece aqui, ó, Deus que fala: desce a casa do oleiro, se humilhe, se rebaixe, se quebrante, dentro de um contexto espiritual, deixe-se ser tratado, e ele fala: e lá ouvirás as minhas palavras. Você não consegue ouvir Deus se você não se humilha. Você vai ouvir seu umbigo, vai ouvir a sua vontade, vai ouvir os seus... eu acho assim, eu penso assim, vou continuar assim. Meu nome é Gabriela. Vai continuar desse jeito. Mas se você deixar Deus falar com você, se você se humilhar, se você descer, lá você vai ouvir a voz de Deus. Você não vai dar chave de braço: Deus, vem cá, fala agora, fala. E Deus: o que você quer que eu fale? Fala, me abençoa. Não vai fazer. Deus não deixa ninguém dar chave de braço nele. Primeiro você desce,
Primeiro você se humilha, primeiro você se quebranta. E ele mesmo diz, e lá, quando você fizer o que eu estou dizendo para você fazer, aí você vai conseguir ouvir a minha voz. Nabucodonosor, um rei muito poderoso dos caldeus, ele achou que ele era o bambambão, maioral, que não tinha que temer a Deus, mandou fazer uma estátua enorme, adore todo mundo Nabucodonosor. Deus falou, para você deixar de ser arrogante, Nabucodonosor, você vai comer grama, igual os bichos, igual os boi. E Nabucodonosor virou igual animal, perdeu a razão. Quando nós não nos humilhamos, nós vamos ser humilhados. Quando nós não nos humilhamos e não nos quebrantamos e não rebaixamos a nossa cabeça, pode ter certeza, a gente vai acabar comendo capim. Vai acabar sendo humilhado, amados, porque Deus nos ama tanto que Ele vai fazer o que for necessário para alcançar o nosso coração. Ele fez tudo o que foi necessário e mandou Jesus. Olhe para quem está do seu lado e diga, se você está sendo massacrado por essa mensagem, diga glória a Deus. Diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões, por que você não pode ser também? O primeiro a receber essa palavra abençoada, fui eu mesmo. Eu que recebi a primeira palavra, fui eu. Paulo, apóstolo, ele era Saulo, perseguindo cristãos, achando que ele era o camarada mais santo, o zeloso de Israel. Uma linguagem figurada, no caminho de Damasco, Deus derruba ele do cavalo. Quem acha que é o bambambam, que pode julgar a igreja, que pode julgar todo mundo, tem uma igreja aqui em Volta Redonda, diz que é uma igreja para quem não gosta de igreja. Pelo amor de Deus, quando Jesus voltar, Ele vai vir para voltar aqui, para trazer, para levar uma igreja. É isso que Ele vai fazer. Eu amo ser igreja, porque eu sou igreja de Jesus. E sou igreja de Jesus junto com você, muito mais do que essas paredes aqui, do que esse prédio. Então Deus derruba Saulo do cavalo, numa linguagem figurada, e diz, você vai ver quem sou eu sou Deus da sua vida, e vou fazer muitos processos, vou tratar muito você, e você vai pregar um evangelho para tudo quanto é lado. Pedro estava orando, Deus deu a ele uma visão, come esses animais, ele falou, não posso comer porque isso aqui é imundo, e Deus fala com Pedro, aquilo que eu purifiquei, não considere você imundo. Pedro teve que descer do terraço. E Zaqueu teve que descer da árvore. Jesus viu Zaqueu lá no sicômoro, numa parte alta da árvore, porque ele era baixa estatura, queria ver Jesus, mas Jesus fala para ele o quê? Desce, Zaqueu. Olhe para quem está de sala e diga, desce. Aprende a descer, filho. Não te acha não. É a mesma minhoca que vai me comer, vai te comer também. Não preocupa não. Se não for, ela vai ser a irmã dela, ou a prima, ou um parente distante. Pode ter certeza. Ele disse, desce, Zaqueu, desce. E Zaqueu desceu. Existe eu não creio que seja lenda urbana, não creio que seja lenda urbana, porque alguém que disse isso disse até que fotografou, mas disse que uma certa ocasião, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, né? O nome dela, Elizabeth II, esteve em Israel e quis, obviamente, visitar o quê? O chamado pretenso local do túmulo de Jesus. Aquela comitiva, imagina um séquito de pessoas, aquele monte de gente ao redor da rainha da Inglaterra, a firma fica de pé assim, a rainha da Inglaterra, você não me fez ficar de pé na outra mensagem, agora você podia ficar também, na rainha da minha vida, né, a minha rainha abençoada, e aí Deus, aí fica de pé, não, fica aí mesmo. Então aí, dizem que a rainha da Inglaterra foi chegando na frente do lugar, onde pretensamente era o túmulo de Jesus, com aquele monte de gente ao redor dela, e ela parou ali. Where's the entrance? Where's the way go? Where's the door for me, the queen? Quando ela estava olhando para a entrada, e ela perguntou, aonde que é a entrada para as rainhas? Por onde que entra a rainha? E aí, um dos que estavam ao redor disse para ela, é por ali, rainha. But it's too small for me.
uma janelinha pequenininha, que para entrar no pretenso lugar, o túmulo onde Jesus foi colocado, tem que se ajoelhar e entrar assim, ó. Aqui não é Ana Paula não, tá? Tem que entrar assim. E lá no final, quando a pessoa consegue adentrar, onde é o pretexto, está escrito assim: neste lugar, todo joelho tem que se dobrar, para poder ver o lugar que está vazio do túmulo de Jesus. Aleluias, 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 glórias a Deus. Agora vamos às provas. Ela está prestes a completar 90 anos, até completou 90 anos agora em abril. E ela escreveu um livro. A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, escreveu um livro. E o nome do livro que ela escreveu é A Serva Rainha e o Rei que ela serve. E ela escreve assim: eu tenho sido e continuarei sendo muito grata pelas suas orações, e a Deus por sua benignidade, escreveu a monarca no prefácio da obra, que deve ser lançada em abril, já foi lançada. Ela disse, finalizando: realmente tenho visto a fidelidade de Deus. A rainha da Inglaterra aprendeu a descer, e é por isso que Deus tem abençoado tanto a vida dessa mulher. Pergunte para quem está do seu lado: você é uma pessoa tratável? Ou você é uma naja cuspideira? Hã? Não vem não, não fala não que... Escreveu, como é? Bateu, levou. Voltando aqui, me recompondo. Você é uma pessoa ensinável? Pergunta para quem está do seu lado. É, Daiane. Tratável. Você só gosta de ouvir aquilo que os seus ouvidos não sentem coceira. Terceira coisa para eu terminar. A primeira, levante-se. A segunda é desça. E a terceira que é maravilhosa: deixe que Deus faça o que for necessário com você. Versículo 6 diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Fazer o quê? Ele estava fazendo um vaso de barro com aquele barro, e parece que aquele vasinho ainda meio molezinho trincou. O que foi que o oleiro fez? Ele jogou fora? Pode ler o texto, eu leio aqui para você. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer desse pedaço de barro, outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deixe que Deus faça o que for necessário com você. Olha só. Deixa eu pegar alguém aqui de... a Daniela já falou assim: em nome de Jesus, cega ele, Pai. Cadê a Gabi? É sério, Gabi. Fica de pé, minha filhinha. Vem cá. Pense aqui, o vaso aqui não está lindo? Fala a verdade. Está saindo um eco aqui. O vaso está lindo, não está? Olha só. Coisa mais linda. O vaso admirável. O vaso... desculpa. Tem uns 30 anos. É um vaso muito amado, muito querido. Um vaso muito precioso. Foi minha prima que me deu. Que o quê? Que pintou, olha só, a obra de arte. As pessoas admiram. Não é admirável o vaso, gente? Fala a verdade. Não é bonito o vaso? Hein? O vaso não é bonito? Tá ou não está bonito o vaso? Olha que coisa mais linda. Pintado pela prima dela. E ela também é prima da prima dela. Olha aqui, ó.
A gente olha assim, a gente quer a nossa vida abençoada. Quer ou não quer? As solteiras querem o melhor marido do mundo. Os solteiros querem as novinhas. Os maridos querem canjiquinha. A gente quer prosperar na vida. Quem não quer prosperar, eu quero prosperar mais ainda na minha vida, amados. Quando você fala prosperidade, não é só prosperidade financeira, eu estou falando prosperidade. Eu quero ser muito abençoado, alguém mais quer? Eu quero que a minha família seja a melhor família do mundo. E ela é hoje. Eu quero que as pessoas possam olhar para mim e falem assim, nossa, segura, hein? Isso é 30 anos, tá? Presta bem atenção, olha lá, olha a dela lá. Ó. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, nosso Deus, como que a vida da Gabi é bonita, hein? Até a doutora Cláudia Gonzaga veio assistir esse fato hoje para ver se é verdade o que está acontecendo aqui nesse lugar. Mas tem um processo nisso aí. O vaso é lindo, a pintura também. Mas, para que isso aconteça, tem um processo. Aqui, filhota, aqui, aqui. E o processo é deixar, está escrito, paz. Tem que se deixar tratar. Tem que se deixar tratar. Se você não deixar Deus colocar a mão em você, você vê que o negócio é meio repugnante. É barro mesmo, é argila. Aí tem que amassar o barro, amassar o barro. Olha. Amassar o barro. Estão vendo aqui, amados? Vocês estão vendo aqui? Dá para ver daí vocês? O processo não é fácil. O vaso é lindo. O vaso é lindo. Vocês viram o nojo da Gabi? O nojo dela? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não pensa duas vezes em pegar nos pegar com as nossas sujeiras. Ele não sente nojo de nós. A gente pisa na bola pra caramba. Mas se eu e você corrermos para o braço de Deus e falarmos, Senhor, errei. Me ajuda. Ele vai falar assim, eu não tenho nojo de você, minha filha. Eu coloquei você nas minhas mãos e pago o preço que for necessário para que você possa se transformar. Me ajudem, gente, num vaso de honra. Mas você tem que se dispor, tem que se levantar, tem que descer, se humilhar, se deixar tratar, mas tem também que deixar eu pegar em você, te amassar, te apertar, fazer os processos necessários que tiverem que ser feitos, até que desse vaso, desse barro amassado, possa sair algo que vai ser para a glória de Deus. Às vezes até eu sinto nojo das coisas que eu faço, dos processos que Deus está fazendo na minha vida. Mas sabe de uma coisa? Deus continua trabalhando. Enquanto eu estiver permitindo, Ele continua trabalhando. Ele continua apertando
cada apertão que ele dá, ele diz assim: eu te amo. Eu não desisto de você. Eu paguei um preço muito alto para desistir de você por causa da sujeira que está acontecendo hoje na sua vida. Mas você e eu precisamos nos dispor, descer e deixar Deus nos pegar do chão, desprezíveis, até que a gente saia do outro lado, um vaso lindo como esse, pintado há 30 anos atrás, e que continua até hoje sendo admirado por quem observa o vaso. Eu finalizo contando uma história que fala sobre isso aqui. Era uma vez um pedaço de barro. O que o barro é? Aquilo que fica no chão, a gente pisa. Uma das coisas que a gente mais faz com barro, vocês sabem o que eu estou falando, né? O que a gente faz com barro, gente? A gente faz assim, ó. Nossa, procura uma grama para arrastar o pé e para tirar o vaso de barro, porque o barro está todo pegado na nossa mão, no nosso pé, perdão. Lava, joga sapato, tem gente que joga até fora o calçado. E Deus um dia viu um pedaço de barro desse, jogado no chão, e Ele fez uma proposta para esse pedaço de barro. E Ele falou assim: olha, eu sou Deus. Eu quero mudar a sua vida. Quero mudar a sua história. Eu tenho poder. Eu sou um artesão. Eu sou oleiro. Você, desse pedaço de barro caído no chão, se transformar num vaso lindo de honra para a glória do Pai. Você quer topar esse desafio? Você quer se entregar nas minhas mãos? E sabe o que foi que aquele pedaço de barro que estava caído no chão, desprezado, pisado pelas pessoas, pelos homens, disse para ele, para Deus: ah, vai doer. E Deus disse: vai doer. Deus não engana ninguém. E o pedaço de barro que estava onde? No chão, desprezado e pisado pelas pessoas, como muitos de nós às vezes estamos. Ele chegou para Deus e disse: vai doer muito, eu não quero não, tem que ter muito compromisso de tratamento, eu não quero não. Deus então foi para outro pedaço de barro e falou para esse outro pedaço de barro as mesmas coisas, fez as mesmas propostas, deu as mesmas respostas, e aquele pedaço de barro falou assim: mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu vou aceitar então, mas como é que vai ser isso? Aí Deus falou assim: bom, vai ter um negócio, eu vou te preparar, você vai estar ainda meio mole, sabe o que eu estou falando? Gira, roda, aquele a mãozinha ali, o vaso, aquela coisa toda, e aquele vaso ainda está molezinho. E o que tem que fazer com aquele vaso molezinho ainda, amados? Tem que colocar no forno. Quando Deus falou para aquele pedaço de barro que estava no chão, que ia ter que colocar ele dentro do forno, ele falou: ai, mas isso vai ser muito quente. Ele falou: vai ser quente, mas não se preocupa, na hora certa que você vai trincar e que você vai se quebrar todo, eu vou estar lá com você, eu vou abrir, vou pegar você com meus braços, eu vou te abraçar e não vai te acontecer mal nenhum mais. Ele falou: ah, mas eu acho que vai ser muito difícil, mas como é que o senhor vai fazer? O senhor vai fechar a porta? Eu vou ter que fechar a porta, você não vai me ver, você não vai me ver, você não vai me ver, olhe para mim aqui, irmãos, você não vai me ver, mas eu vou estar do lado de fora do forno, vigiando e velando pela sua vida. Na hora certa eu vou abrir aquela porta e eu vou te tirar, e você vai ser um vaso de honra. Mas aquele pedaço de barro olhou assim e falou: ah, é muito alto o preço, muito arriscado. E disse para ele: eu prefiro não. Deus então pegou um terceiro pedaço de barro, fez as mesmas propostas, falou as mesmas coisas, deu as mesmas respostas. E aquele pedaço de barro falou assim: mas escuta, como é que vai ser? Vou ter que fechar a porta, vou ter que acender o fogo daquele forno numa temperatura muito alta. E aquele pedaço de barro, olhem para mim aqui, irmãos, vocês ficam se distraindo com coisas, tem uma equipe cuidando das pessoas aqui, das crianças.
E ele falou, mas como é que vai ser? Eu vou fechar a porta. Eu vou ficar velando por você. E na hora certa, aquele pedaço de barro mole, Deus disse, você vai sair de lá um vaso de honra. Ele falou assim, mas o senhor vai estar lá comigo? Vou estar lá. A porta vai estar fechada, vai ter um tempo que você vai parecer que não está me vendo, mas eu estou lá vigiando o tempo todo pela sua vida. E aquele vaso, aquele pedaço de barro aceitou o desafio de Deus. Deus então colocou aquele pedaço de barro ali dentro, já moldado como um vaso. Aquele calor era intenso. Começou a aquecer aquele pedaço de barro, a endurecer, a amadurecer. Eu posso ouvir um amém? Deus está querendo amadurecer a sua vida. Você tem que se deixar ir para o forno, levar para o forno. Meus filhos, tende por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez aprovada, produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. A porta foi fechada, aquele fogo, aquele calor absurdo veio então, e quando o vaso já estava para sentir que ia trincar, as partes do céu, as paredes daquele vaso iam trincar, ele gritou, Deus me ajuda, e naquela mesma hora Deus abriu, como Deus vai fazer comigo e com você nas horas mais difíceis da nossa vida, e ele tirou aquele vaso se abraçou com Deus. E quando aquele vaso abraçado com Deus, foi levado por Deus para frente do espelho, ele já não se reconhecia mais, porque ele já não era aquela coisa disforme, frágil e imatura. Já era um vaso lindo, todo pintado, amadurecido há 30 anos, e que as pessoas iam olhar e falar, verdadeiramente Deus está na sua vida. Amém? Vamos ficar de pés e vamos aplaudir o nome de Jesus. Fica aí, filho, não vai embora não, acabou, não acabou, sabe lá se eu vou querer inventar alguma coisa com você ainda. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Deus está aqui hoje. Posso falar para vocês uma coisa com toda certeza. Com as mãos, às vezes muito sujas, dos barros da nossa vida, das coisas que ainda não deixamos amadurecer e nem ser colocadas no forno. Mas Ele não desiste de mim nem de você. Ele continua amando a mim e a você. E eu vou te dizer uma coisa, assim como aquele oleiro viu que um vaso se estragava e ele não jogou aquele vaso, aquele barro fora, mas ele fez daquele pedaço novamente um vaso. Deus está aqui para renovar a sua vida, está aqui para renovar o seu coração, está aqui para renovar a sua alma, está aqui para te renovar, mas você precisa se dispor, você precisa descer e você precisa se deixar tratar. E você nunca vai ouvir Deus dizendo que Ele tem nojo de você. Pelo contrário, Ele vai dizer, eu estou trabalhando na vida dos meus filhos. Estou trabalhando na vida das minhas filhas. Curve a sua cabeça onde você está. Vamos orar. Vamos orar. Pastora Fiamma, vem aqui me ajudar um instantinho. Vamos orar. Eu quero que você curve a sua cabeça. Nós vamos orar. Mas eu queria orar pela pessoa que está aqui hoje à noite e que ouviu essa palavra e diria, essa palavra é Deus falando comigo. E eu vou responder positivamente essa palavra. E aí eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente no nome poderoso de Jesus. Aquele que tem as mãos ainda sujas do barro, dos problemas da alma do Eduardo, das coisas que o Eduardo ainda precisa amadurecer e crescer. Ele está aqui dizendo para você, eu quero te abraçar, eu quero poder modelar a sua vida, eu quero poder trabalhar dentro do seu coração, e você vai ver que coisa extraordinária vai ser tirada do forno
da provação e do amadurecimento. Nada é igual